falar um pouquinho agora, então, das responsabilidades, né? Todos os envolvidos na atividade vão ter as suas responsabilidades, tanto a empresa como o trabalhador, né? Cada um aí vai ser responsável por alguma ou algumas ações aí relacionadas à atividade em altura, né? E também tanto a empresa como o trabalhador podem responder por isso. Primeira coisa que a gente precisa saber é que para realizar a atividade em altura eu preciso ter responsabilidade legal, ou seja, né, eu tenho que responder pelos meus atos. Quem é considerado então responsável legal, né, no nosso país? Quem tem mais de 18 anos, né, e tem aí plena condição mental, né, não tenha nenhum problema aí de saúde mental que afete as suas ações, os seus atos. Então, uma criança, um adolescente menor de 18 anos, ele ainda não é considerado como responsável legal. Ele tem ali os seus pais, os seus responsáveis, que vão responder por qualquer ação, por qualquer atitude daquela criança, daquele adolescente. Assim como a gente tem adultos aí também, ou idosos, que podem ter algum tipo de problema de saúde mental, uma demência, um Alzheimer, algum tipo de problema que ele não consiga responder pelos seus atos, pelas suas ações, né? Ele toma algumas atitudes que não são consideradas comuns, não são consideradas corretas, né, para os nossos padrões, por algum problema de saúde mental. Então ele precisa ter algum tutor ali, né? Tem que ter alguém que responde por ele, né? Que vai levar ele no médico, que vai, por exemplo, tomar conta da sua vida financeira, enfim, que vai ser responsável por aquela pessoa, né? Ele vai ter um tutor ali. Então, não responde pelos seus atos, né? Então, essa criança, esse adolescente menor de 18 anos, ou esse adulto, esse idoso que por alguma situação aí tenha um problema mental que não consiga responder pelos seus atos. Os demais aí então, maiores de 18 anos, que não tem nenhum problema relacionado à saúde mental aí, né? Então tem plena consciência das suas atitudes, dos seus atos, é considerado responsável legal. Então as nossas ações e as nossas omissões podem ser responsabilizadas de forma civil e criminal, né? A gente pode responder um processo aí, né? Uma investigação, bem como também a gente pode ser preso, né? Responder aí encarcerados. Então, vão existir responsabilidades de ambos os lados, tanto para o empregador como para os empregados. O empregador, basicamente, a sua responsabilidade é dar condições de segurança para que o trabalho em altura seja feito de forma segura. E, basicamente, agora falando das responsabilidades dos trabalhadores, é cumprir com essas normas e procedimentos, é seguir isso no dia a dia, né? Para que você minimize também a probabilidade de acidentes. Então, quando houver um acidente, quando houver uma queda, vai ser investigado, e aí pode ser investigado internamente ou externamente, se for um acidente fatal, se a gente tiver uma morte. Então a gente vai ter investigação aí do Ministério do Trabalho, a gente vai ter da Justiça do Trabalho, da Polícia Civil, né? Então envolveu uma morte ali, a gente vai ter uma investigação mais pesada para estar determinando as responsabilidades de cada um.
Então, se a empresa cumpriu com todos os procedimentos devidos, adequados que a norma pede, se o trabalhador acatou a esses procedimentos, a essas normas, se deixou de fazer algum procedimento, para estar analisando as responsabilidades de cada um. Então, quando tem uma morte, vai vir a polícia ali e vai estar investigando a responsabilidade da empresa e do trabalhador, da própria vítima ali e de quem estiver envolvido na atividade. Para a segurança do trabalho, a gente não vai estar buscando um responsável, um culpado aí por aquele acidente, mas sim qual foi a falha, qual foi o motivo daquele acidente. Porque para a gente o mais importante é entender como e por que ocorreu aquele acidente, para que a gente não deixe que ele se repita novamente, não deixe que ele aconteça novamente. Então a gente vai sempre estar trabalhando, buscando qual é o motivo, qual é a causa, o que gerou aquele acidente, para repassar para os demais trabalhadores ali as medidas preventivas e corretivas para que não volte a ocorrer. Mas a gente precisa estar atento que as nossas ações aí podem ser responsabilizadas, Então a gente é responsável legal por todos os nossos atos. Então se a gente tiver um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, cometeu um crime, tudo isso a gente pode ser responsabilizado, Vão ter as suas consequências. E no nosso trabalho, na nossa rotina e no nosso dia a dia também, Tudo que a gente faz toda ação vai ter uma reação, Vai ter uma consequência que pode ser positiva ou negativa. Vai depender muito das nossas atitudes em relação a determinada situação. E para o trabalho em altura, isso não é diferente, Se a gente for a vítima de um acidente de trabalho em altura, ou de alguma forma, direta ou indiretamente, estiver participando daquela atividade, a gente também pode ser responsabilizado, Tudo isso vai ser investigado para determinar o que foi o causador daquele acidente, o fator principal para a ocorrência daquele acidente. Então a gente precisa estar sempre muito atento aí a esses pontos. Vamos ver agora um pouquinho então quais são essas responsabilidades, tanto da empresa como do empregador. Então vamos lá. Primeiro, as responsabilidades aí do empregador. Primeiro item aí é que o empregador ele tem que garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta NR. Então, a empresa que eu trabalho ali, o meu empregador, junto com a equipe de segurança do trabalho ali, onde houver, precisam estar implementando todas as medidas que a NR pede, que a norma regulamentadora 35 pede. Então, o empregador precisa verificar todos os locais de trabalhos, todos os setores, todas as situações onde possam existir trabalhos em altura, com risco de queda, e tomar as medidas necessárias. Então, vai pegar a NR 35 e vai verificar para cada tipo de situação, para cada tipo de trabalho em altura que possa existir ali na sua empresa, no seu local de trabalho, quais são as medidas necessárias para que essa atividade seja feita de forma segura. Então, basicamente, vai pegar a NR35 e ver o que se aplica ou não ali dentro da empresa. Então, eu tenho atividade com escada manual. O que a NR35 vai falar de escada manual? Eu tenho que aplicar. Eu tenho também aqui atividade com andaime. Então, o que a NR fala de andaime? E vai aplicar. Eu tenho que escalar uma
escada marinheiro, uma estrutura. O que a NR fala de escada marinheiro, de estrutura, de escalada? O que a NR fala de EPI? Enfim, a empresa precisa estar verificando todas essas questões, né, e baseado no que a norma diz, no que a norma pede, né, a NR35 vai nos dar esses parâmetros, a empresa precisa estar colocando isso em prática, né? Então, é responsabilidade do empregador dar as condições mínimas de segurança para os trabalhadores. Então, as condições mínimas a gente vai ter na norma regulamentadora número 35, na 18, na 6 de EPI, enfim, nas leis, nas normas de segurança do trabalho. Então, é a obrigação do empregador, né, aplicar essas normas, esses procedimentos, né, no dia a dia. Então, é o primeiro item aí a ser observado. Quem dá essas condições de segurança é o empregador. O segundo item aí, né, é assegurar a realização, da análise de risco e, quando aplicável, a permissão de trabalho. Então, para aquelas atividades que não são rotineiras, né, que não são do dia a dia, que é algo esporádico, que eu faço de vez em quando aquela atividade, ou seja, não faz parte da minha rotina, né? Eu preciso criar uma metodologia ali, um processo de avaliação daqueles riscos e também permissão de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade de uma manutenção que eu faço num determinado equipamento apenas 2 vezes por ano, né? Uma atividade lá que não é rotineira, que não faz parte do meu dia a dia. Então, eu preciso fazer uma análise prévia de riscos, né? Uma análise preliminar daqueles riscos. Ou seja, antes de iniciar a atividade, eu preciso fazer um levantamento daqueles riscos para estar identificando possíveis agentes que podem causar um acidente de trabalho. E aí está tomando as medidas necessárias. Assim como a empresa pode estar criando também uma sistemática, né, de permissão de trabalho. Então, vão ter algumas atividades que são rotineiras, né, que fazem parte do dia a dia do trabalhador. Por exemplo, né, o eletricista, então, o pintor. Normalmente, isso vai fazer parte do seu dia a dia, né? A maioria dos trabalhos que eles vão realizar vão ser trabalhos em altura, né? Vai precisar fazer uma manutenção, uma pintura em altura. Então, isso já faz parte da rotina. E aí vai ser o nosso terceiro item aí, né? Que para essas atividades operacionais, né? Para essas atividades rotineiras do nosso dia a dia, isso precisa constar lá na nossa ordem de serviço. Então, a gente sabe que o eletricista vai ter o trabalho em altura sempre, né? Que um pintor vai ter atividade em altura, que determinadas funções aí de manutenção, né? Determinadas atividades de manutenção vão ter sempre atividade em altura. Então, também para essas atividades rotineiras aí que fazem parte do dia a dia do trabalhador, a gente já vai ter que constar isso lá na sua ordem de serviço, né? Para que fique bem claro para cada trabalhador, para cada função ali, quais são os riscos existentes na sua atividade, principalmente do tema que a gente está tratando aqui, que é o trabalho em altura. Então, basicamente aí, quando a atividade não é rotineira, não faz parte do nosso dia a dia, eu preciso fazer uma análise preliminar de risco, eu tenho que ter uma APR ali e, em alguns casos, a permissão de trabalho, como, por exemplo, para fazer atividade dentro de um espaço confinado. A gente precisa ter a permissão de entrada e trabalho, tem que ter o treinamento também de espaço confinado. E aí, a segunda situação, né, são as atividades
que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, todo dia a gente faz trabalho em altura, né? A nossa atividade é desenvolvida na maior parte do tempo em altura. Então, isso já tem que constar na nossa ordem de serviço para que a gente conheça todos os procedimentos, a maneira correta de fazer a atividade, os EPIs necessários para cada atividade. Então, são duas formas aí de estar fazendo esse registro, né, desse conhecimento que o trabalhador precisa ter. Tanto lá a análise de risco e permissão de trabalho, como na ordem de serviço ali, né, para as atividades que são rotineiras, que fazem parte do dia a dia daquele trabalhador. Então, são obrigações da empresa, responsabilidade da empresa, fazer a aplicação dessas normas regulamentadoras, tudo que for aplicável ali no seu local de trabalho, bem como está assegurando procedimentos aí também para atividades rotineiras e não rotineiras. Ou seja, o trabalho em altura não pode ser feito de qualquer forma, né? Eu não posso simplesmente chegar ali, bater uma escada e subir. Tem uma escada marinheira, eu vou escalar. A gente precisa seguir os procedimentos e aí é responsabilidade do empregador estar aplicando esses procedimentos, criando essa rotina de liberação da atividade em altura, criando essa cultura de segurança dentro da empresa, para que sempre, para qualquer tipo de atividade em altura, o trabalhador tenha desperto ali na sua cabeça um pontinho de atenção, né, uma luzinha piscante ali, que vai estar dizendo para ele, atividade em altura, precisa de procedimento, tem que ter segurança para fazer a atividade. Continuando aí, outro item importante é que o trabalhador ele precisa assegurar a suspensão, o empregador precisa assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja sua eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, quando houver uma situação de risco grave iminente, o empregador, a empresa tem que garantir que essa atividade seja interrompida imediatamente ou que ela nem seja iniciada. Eu preciso garantir a segurança dos meus trabalhadores. Então, eu não posso deixar de observar esses pontos também. Antes de iniciar a atividade, se eu não tenho condição, eu nem vou liberar essa atividade, ou isso pode ocorrer durante aí o processo de trabalho, pode ocorrer uma mudança nesse processo de trabalho. E aí, eu tenho que garantir, o empregador tem que garantir que essa atividade vai ser interrompida. Por exemplo, foi liberada a atividade em altura, num telhado lá, numa estrutura externa, onde no primeiro momento a gente tinha um céu limpo ali, estava sol, condições climáticas favoráveis. De repente, durante o dia ali, houve uma mudança do tempo e aí começou um vento forte, está se aproximando uma tempestade ali com ventania, com raio, descarga atmosférica. Eu tenho que garantir imediatamente a paralisação daquelas atividades, Então, eu tenho fatores climáticos adversos ali, condições climáticas adversas que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, o empregador precisa garantir que esse trabalho vai ser suspenso. Eu vou paralisar aquela atividade. Outro exemplo, eu vou estar fazendo uma atividade ali, Então, num primeiro momento, foi liberado aquele serviço em altura, foi um andaime, uma atividade no andaime que estava montado ali, esse andaime foi vistoriado, foi liberado e de repente eu tive uma máquina, um equipamento ali que
que esbarrou, que encostou nesse andaime, e aí teve um amassamento ali de uma tubulação, de uma estrutura desse andaime. Imediatamente eu preciso paralisar a atividade, né? Vou pedir para todo mundo descer para ir avaliar esse andaime, ver se houve algum dano estrutural naquele equipamento que pode provocar a queda, o tombamento daquele andaime que estava ali montado. Então, o empregador precisa garantir essas condições de segurança e, se por qualquer motivo houver alguma interferência, alguma mudança dessa condição de segurança durante a execução da atividade em altura, ela precisa ser imediatamente interrompida, se já estiver iniciada. E se eu nem iniciei ainda e já detectei esse tipo de situação, eu nem autorizo a atividade, eu vou interromper. Então isso é uma obrigação do empregador. Assim como o próximo item aqui, que ele precisa estabelecer uma sistemática de liberação, de autorização dos trabalhadores para realizar as atividades em altura. Então, a gente vai ver aqui que não é qualquer trabalhador, qualquer pessoa que pode fazer a atividade em altura, né? Para ser liberada essa atividade em altura, o trabalhador precisa ter o treinamento, né? A formação, a reciclagem de trabalho em altura, precisa também ter os exames médicos específicos, né? E propriamente ter a autorização da empresa. Então, para ser feita a atividade em altura, o trabalhador precisa ter essas 3 características: ter feito o treinamento, né, a formação ou reciclagem, né, para trabalho em altura, ter os exames médicos específicos para a atividade em altura, para quem faz a atividade em altura, e também ser autorizado pela empresa. É a empresa que precisa fazer esse controle. Então existem algumas formas aí, né, de se fazer essa sistemática de autorização dos trabalhadores. Então tem empresa que vai colocar essa identificação no crachá do trabalhador. Então vai colocar um selinho ali, NR35, trabalhador autorizado, e aí coloca a data de vencimento do exame, do treinamento dele. Tem empresa que vai colocar isso no capacete, então coloca um selinho no capacete do trabalhador. Tem empresa que vai manter isso somente lá na pastinha do trabalhador, no registro dele. Enfim, cada empresa vai ter que criar a sua sistemática aí, garantindo que não exista trabalho em altura realizado por pessoas não autorizadas. Ou seja, só faz atividade em altura quem tem um treinamento, quem tem os exames médicos específicos e quem tem a autorização da empresa. Isso tem que ser de fácil compreensão, de fácil visualização. Às vezes eu tenho uma equipe pequena ali, então só a manutenção que faz trabalho em altura. Aí eu tenho 5, 10 pessoas ali, eu consigo fazer esse controle, por exemplo, pelo tipo de uniforme, né? Então tem a cor diferente, enfim. Mas existem situações, empresas aí, atividades que a gente vai ter um número muito grande de trabalhadores que podem fazer essa atividade em altura. Então eu preciso ter essa identificação de maneira fácil, porque tanto para a própria empresa conseguir fazer esse controle, como às vezes para uma eventual fiscalização que possa ocorrer ali do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, enfim, que precisam ter essa identificação. Então, ou vai ter no crachazinho, ou vai ter no capacete, a empresa que vai estar determinando qual vai ser a sua sistemática aí de autorização desses trabalhadores. Então, mas isso precisa ocorrer, né? O empregador precisa determinar qual vai ser
esse meio de controle para esses trabalhadores autorizados. Então, a empresa que tem que garantir isso. Não pode qualquer pessoa realizar a atividade em altura. Então, pode ser quem for, é um encarregado, é um líder. Se tem que fazer a atividade em altura, precisa seguir todos os procedimentos. Precisa ter o treinamento, os exames médicos e ser autorizado pela empresa. É a lei, é o que a norma pede. Então, a gente precisa seguir esse passo a passo. Então, o empregador precisa fazer esse controle de quem pode e quem não pode realizar a atividade em altura. Da mesma forma aí que o nosso seguinte item, o empregador precisa armazenar, garantir o armazenamento dessas documentações, o arquivamento correto de tudo que for relacionado aí à atividade em altura. Então, lista de presença de treinamentos, certificados, análise preliminar de risco, permissão de trabalho, relatório de acidente, exames médicos específicos. Tudo isso o empregador precisa arquivar, manter lá na pastinha de cada trabalhador, porque são documentos que a qualquer momento podem ser solicitados. Então, se a gente, por exemplo, tiver um acidente envolvendo queda aí, ou para qualquer outro tipo de acidente, mas vamos falar de queda porque é o tema do nosso treinamento, a primeira coisa que vai ser solicitado é a pastinha desse trabalhador, para ver se ele teve o treinamento de trabalho em altura e está com a reciclagem em dia, então a gente vai ver a validade do treinamento, verificar a ficha de EPI desse trabalhador para ver se ele tinha os EPIs adequados para a sua atividade, verificar o ASO, o atestado de saúde ocupacional, para verificar se esse trabalhador realizou os exames específicos para a sua atividade em altura e se também estavam dentro do prazo, aí, dentro da validade. Vão estar solicitando APR, permissão de trabalho daquela situação, daquela atividade que ele estava realizando, para ver se foi previsto realmente os riscos e tomado as medidas de controle necessárias. Então, o empregador precisa garantir o arquivamento desses documentos para uma eventual necessidade aí, Eu preciso ter isso no preto e branco, como a gente costuma dizer popularmente aí. Não adianta nada eu falar, não, mas o trabalhador tinha o treinamento, ok, quero o certificado, lista de presença. Não, mas ele sabia que tinha que utilizar o EPI. Então, lista de presença do treinamento dele e ficha de EPI que ele tinha aquele equipamento. Então, não, foi falado para ele lá que tinha um ponto de ancoragem, que ele precisava se ancorar ali, que existia o risco de queda. Ok, eu quero a APR, análise preliminar de risco daquela atividade. Então, nada vai poder ser de boca, Tudo vai precisar ser registrado, evidenciado. Então, o empregador precisa garantir que toda essa documentação relacionada aí a trabalho em altura de cada trabalhador seja devidamente arquivada, É uma segurança tanto para o trabalhador como também para a empresa, para o empregador. Então, basicamente, aí a função do empregador é garantir as condições mínimas de segurança para a atividade em altura. Então, ele precisa, desde toda a parte de documentação, treinamento, EPIs, análise de campo, sistemática de liberação da atividade, sistemática de autorização do trabalhador. Então, tudo que envolver procedimento, a empresa, o empregador é que precisa garantir aí essas condições mínimas de segurança para cada trabalhador.